Deixa eu mutar. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário que vocês estão vendo isso, mas como eu tinha falado para vocês, essa é a nossa sexta aula e ela é assíncrona, tá, pessoal? Então eu peço já perdão que eu tô com um problema aqui no meu computador e essa aula está sendo ministrada pelo celular para vocês verem. E ela é a nossa sexta aula, né? E ela é a continuação da nossa morfologia. Não sei se vocês estão lembrados, mas na nossa quinta aula, na nossa aula passada, nós vimos os pronomes pessoais, né? Os pronomes do caso reto, os pronomes do caso oblíquo e os pronomes de tratamento, certo? Hoje nós vamos ver alguns pronomes diferentes, que são os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos e os pronomes interrogativos. Nesse caso, pessoal, a gente vai começar com os nossos possessivos, certo? Eles, o próprio nome já fala, são pronomes que representam a ideia de posse, certo? Então, são pronomes que transmitem à pessoa a que ele faz referência à ideia de posse, certo? Então, vocês vão sempre fazer referência, pessoal, ao pronome do caso reto, certo? Não sei se vocês estão lembrados, mas é o pronome eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, certo? Não sei se vocês estão vendo minha notificação do WhatsApp aqui, mas já ignorem, tá bom? O pronome possessivo, nesse caso, vai fazer referência ao pronome reto. A primeira pessoa do singular, que é o pronome eu, por exemplo, ele faz referência ao pronome meu ou minhas, que é a ideia de posse. O que é do eu é meu, certo? O que é de tu é teu. O que é dele ou dela é seu ou é sua, certo? O que é de nós é nossos ou nossa. O que é de vós, que significa vocês, é vosso ou vossa. O que é deles ou delas é seu ou sua ou seus ou suas. Então, por exemplo, o meu carro é vermelho. O teu namorado é muito feio. Os nossos presentes são muito legais. A vossa paz é inspiradora, por exemplo. E assim vai. Esses são, então, os pronomes possessivos, certo? Eles sempre fazem referência a eles sempre fazem referência à posse, certo? Próximo, então, pessoal. Nós temos alguns exemplos aqui, ó. A empresa tem seus problemas, mas oferece oportunidades. Esse é o meu garoto. A tua voz é muito agradável, sempre fazendo referência à posse, certo? Atenção, pessoal. Os pronomes oblíquos que a gente viu na aula passada podem ter valor de pronome possessivo. Aquele sentimento rasgava-lhe as entranhas, suas entranhas. Ele beijou-me a mão. Ele beijou a minha mão, certo? Deixa eu ver aqui. O amor que sentimos alegra-nos os dias, alegra os nossos dias. Correto? Então, vocês lembram dos pronomes oblíquos? É me, mim, comigo, te, ti, contigo. Alguns desses podem representar o pronome possessivo, certo? Ele vai ser um pronome oblíquo ainda, mas ele tem um valor de um pronome possessivo. Ele pode substituir um pronome possessivo. E é isso que eu quero dizer para vocês, tá bom? Não confunda, ó, gente. Nossa, que chuva forte! Lembra que eu falei na aula de interjeição para vocês? O nossa aqui, ele pode ser removido. Que chuva forte!
certo? A interjeição é justamente isso, é uma palavra que representa uma expressão, certo? Ela pode ser removida e ela serve só para demonstrar o que a gente sente naquele momento, certo? E ela sempre é separada por vírgulas, atenção. Nossa senhora, que acidente horrível. Interjeição também, porque eu posso remover e falar, que acidente horrível, nossa senhora. Vem da santa, que é a padroeira do Brasil, certo? Mas ela virou uma interjeição agora. Agora, cuidado, se eu falo o seguinte, Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil. Observe essa frase, pessoal. Se eu tirar isso aqui, o que me resta na frase é o seguinte, é a padroeira do Brasil. Não faz muito sentido, né? Então, nesse caso, essa estrutura aqui, Nossa Senhora Aparecida, ela é super fundamental para a nossa frase, já não vai ser interjeição, até porque não exprime alguma expressão que a gente sente, não fala sobre os nossos sentimentos naquele momento, certo? Nesse caso, ela é um substantivo próprio, inclusive escrito com letras maiúsculas, tá? Esta camisa é muito semelhante à dele. Dele é contração da preposição de mais o pronome reto ele, que é uma ideia de posse, sim, mas não é um dos pronomes possessivos, tá bom? Então, o que eu quero demonstrar para vocês é que nem tudo que tem ideia de posse é um pronome possessivo, tá? E nem tudo que tem o pronome possessivo na Constituição, como Nossa Senhora, Nossa, ele é realmente um pronome possessivo, tá bom? Então, deixa eu ir para os pronomes demonstrativos. O que são os pronomes demonstrativos, pessoal? O nome já fala também, ó. Pronomes que demonstram algo. E nesse caso, eu preciso que vocês prestem atenção redobrada nesse tópico, tá bom? Ó, eles são utilizados para evidenciar o posicionamento de uma palavra em relação a outra, ou em relação a um contexto. E eles são esses aqui, ó. Esse, esses, essa, essas, isso, este, estes, esta, estas, isto, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Pensa aqui comigo. Por que é chamado de pronome demonstrativo? Justamente por causa disso. Eu falo, esse lápis aqui que está comigo, aquele lápis lá que está com aquela garota, este lápis que está comigo, perdão. É esse lápis que está com você, este lápis comigo. Mas a gente vai ver a diferença aqui no próximo slide. Nós temos o seguinte, as relações que os pronomes demonstrativos eles falam para a gente. Pode ser uma relação de espaço. Espaço, o que é isso, Alessandra? O que é espaço? Espaço sideral? Pode ser. Espaço é justamente a posição de alguém na frase, certo? É a indicação se está perto ou se está longe de quem ouve, de quem fala, tá? Então, o este, esta e isto, ou seja, os pronomes que são escritos com a letra T, certo? Eles indicam que o item está perto de quem fala. Atenção, usarei este meu lápis mesmo. Significa que o lápis está perto de mim que estou falando, tá? Agora, se nós tivermos os pronomes escritos com a letra S, esse, essa, isso, e os plurais, esses, essas, certo? Escritos com a letra S. Eles indicam que o item está perto de quem ouve. Então, posso usar esse seu lápis? Ele está longe de mim e perto de quem ouve, perto de quem me ouve que estou falando, tá? Por exemplo, eu adorei esse seu sapato. O sapato tá no meu pé, por acaso? Não. Tá no sapato da menina que eu estou falando. Então, eu uso esse. Agora, se eu pergunto, você gostou deste meu sapato? O sapato está perto de mim, está no meu pé.
Então, eu uso a construção com a letra T, tá bom? O aquele e o aquela não tem dúvida. E aquilo é quando está afastado de ambos as pessoas do discurso. Está afastado de quem fala ou de quem ouve. Está longe dos dois, certo? Então, preciso usar aquele lápis da Maria. A Maria está sentada em outro lugar, certo? Está longe de mim e está longe do amigo que eu queria pedir o lápis, certo? Se tiverem alguma dúvida, me mandem, podem colocar aqui nos comentários também, ou onde preferirem falar comigo, tá bom? Agora nós temos a ideia de tempo em relação aos. Opa, perdão, gente. A ideia de tempo em relação aos pronomes demonstrativos. As construções com a letra T, este, esta, isto, indicam presente em relação ao momento da fala. Então, tem que estar acontecendo no momento que eu estou falando, tá? Não necessariamente no momento, mas tem que ser perto do tempo que eu estou falando, tá? Então, esta noite eu vou ao shopping. É hoje, é presente, tá? Neste mês, chove bastante. É no mês que eu estou vivendo, certo? Então, eu uso a construção com a letra T. Nossa, como fez sol neste dia, tá? Deixa eu pensar. Em relação ao presente. Neste ano, eu completei 19 anos, porque eu ainda estou vivendo o ano, então é o meu presente, tá bom? As construções em S, pessoal, essa, esse, isso e os plurais indicam passado recente ou futuro em relação ao momento da fala, tá bom? Então tem que ter acontecido num passado breve, que não passou muito tempo, ou um futuro, tá bom? Presente não. Presente é só em relação à construção com T. Este, esta, isto. Agora, passado ou futuro, a gente usa os dois S's, tá bom? Então, essa crise foi difícil em todo mundo. Atenção ao verbo aqui, ó. O verbo tá no passado, já fala que passou, né? Agora, se eu falo, esta crise está sendo difícil, significa que a gente ainda está passando por ela. Então, é um pronome demonstrativo que menciona o presente. Então, seria uma construção com a letra T, tá bom? Agora, essa crise foi difícil, a crise já passou, certo? Essa crise. Nessa reunião, definiremos os próximos passos. A gente ainda vai definir, não tem nada definido e a gente não está definindo ainda. Nós vamos definir num futuro em relação ao momento da fala. Então, nós utilizamos a construção com a letra, com os dois S's, certo? Deixa eu dar mais um exemplo para vocês. Esse domingo, eu irei à praia. Eu irei à praia, certo? Já está no futuro. Deixa eu pensar em relação ao tempo também. Esse mandato do presidente durou pouco. Ele durou, ele acabou, certo? Esse mandato, certo? Já é um passado. Aquele, aquela e aquilo indicam passado distante em relação ao momento da fala. Naquela época, podíamos viver em segurança. Naquela época que já faz muitos anos. Os nossos tios que adoram falar desse jeito, né? Na minha época era melhor, naquela época não tinha violência, tá? Outro exemplo, não gosto de lembrar sobre aqueles dias. Faz tanto tempo que eu não gosto nem de me lembrar, certo? E é isso, pessoal. Sobre as relações de tempo, tá bom? Agora a gente tem as relações de sintaxe, pessoal. Sintaxe ou sintaxe, como vocês preferirem falar. Isso aqui eu marcaria um asterisco, tá? Porque é muito importante para a relação de coesão e coerência da nossa redação. Então eu vou explicar isso com bastante calma para vocês. Ó, este, esta e isto. Ou seja,
com a letrinha D. Adiantam o que será dito em sequência. Mas o que é isso, Alessandra? Quando você usa o este, ele faz referência a algo que ainda não foi dito no seu texto, ou ele remete, né, a um termo imediatamente anterior. Tem que ser imediatamente, senão não vale para usar o este, tá bom? Ó, o meu problema é este, o preconceito. Este é o meu problema. O preconceito que ainda não tinha aparecido no meu texto, tá bom? Ó, eu gosto muito disto. 2 pontos. Chocolate. Ou seja, eu falei o chocolate antes do meu termo, entenderam? Outro exemplo. Não sei se escolho arquitetura ou engenharia. Acho que isto não me fará tão feliz. Isto remete a um termo imediatamente anterior, então é engenharia. Isso acontece quando você tem 2 ou mais termos, tá? Por exemplo, João, você gosta de maçã ou banana? E o João me responde, eu gosto disto, certo? Então, ele fala que é um termo imediatamente anterior, que eu disse maçã ou banana, ele gosta de banana, que é o mais próximo, certo? Agora, atenção no próximo pronome, ó. O este, o esse, o essa ou isso, eles retomam um termo, ideia ou oração já mencionados no nosso texto. Ele já apareceu em algum momento do nosso texto. O preconceito está presente no mundo. As consequências desse problema, o preconceito, são avassaladoras. Atenção, observe a diferença com a construção do este. O maior problema é este, o preconceito. O preconceito aparece depois do pronome. Agora aqui não, ó. As consequências desse problema são avassaladoras. O preconceito tinha aparecido na frase anterior à frase do pronome, certo? Isso é muito comum, pessoal, principalmente em relação a quando vocês colocam os conectivos na redação de vocês. Por exemplo, a violência tem se tornado um grande problema no mundo. Dessa maneira, por quê? Você já explicou a maneira que acontece no mundo. Aí você coloca o conectivo. Dessa maneira, nananana. Ou então, nesse sentido, nananana. Nesse contexto, nananã, nananã. Certo? Observem isso na redação de vocês, por favor, e tirem as dúvidas com as professoras. Podem mandar para mim também, tá? Isso é bem importante. Isso é um sinal de excelência, assim, na redação. Aquele, aquela, aquilo. Remete um termo distante em relação aos dois que foram mencionados. Ele acontece quando nós temos um choque entre dois termos, tá? Então, há 2 funcionários em destaque, Pedro e Paulo. Este pela sua organização e aquele por sua eficiência. Ele trabalha juntamente com este, tá, pessoal? O este, como eu disse para vocês, ele faz referência ao termo imediatamente anterior. Então, seria Paulo. E aquele faz referência ao termo longe, que seria o Pedro, que Pedro estaria aqui. A bagunça do rabisco, né? Aquele faz referência ao Pedro. É isso, pessoal, em relação à sintaxe, tá? E aqui eu trouxe uma tirinha para vocês. Odeio estes pneus. Este está fazendo relação de lugar. O este está próximo da moça, inclusive está dentro dela. E agora o mosquitinho fala: eu adoro esses pneus, porque está longe dele, certo? E é isso. Aqui a gente começa os pronomes interrogativos, que são os últimos pronomes que a gente vai ver hoje. Eles são usados na formação de pergunta.
Pergunta direta ou indireta. A gente vai ver as diferenças entre as perguntas diretas ou indiretas daqui a pouco. Eles concordam com a terceira pessoa, assim como os outros pronomes, né? Alguns outros pronomes. Eles são esses aqui, ó. Quem, qual, que e quanto. Eles são esses aqui. E eles, justamente, eles são pronomes interrogativos quando eles são empregados nas perguntas, basicamente. Então, quem foi à aula hoje? Quem foi à aula hoje? Qual o maior jogador daquele time? Que dia é hoje? Que horas são? Quanto custa aquele livro? Quanto normalmente é em relação a dinheiro, tá, pessoal? Então, quanto você me ama? Quantas horas também, mas é melhor falar que horas são, tá? Qual o seu nome? Qual a origem desse problema? E assim por diante. O como e o quanto, eu fiz uma observação ali, eles são advérbios, tá? São advérbios que a gente vai aprender na aula de advérbios. E eles podem sim ser empregados em perguntas, tá? Então, como ele faleceu, por exemplo. Mas eles não são caracterizados pronomes interrogativos, porque como ele morreu significa que modo ele morreu, tá? Então, ele exprime ele é um advérbio de modo, tá? E o quando é um advérbio de tempo. Então, os pronomes interrogativos, se vocês quiserem decorar, são esses, são 4. Quem, qual, que e quanto, tá? E sobre as perguntas indiretas, Alessandra, que você falou que queria falar? São quando nós não temos a interrogação, mas a essência da frase é uma pergunta. Gostaria de saber que horas são. Se você fala isso para a pessoa, ela vai falar, são 8 horas. Por quê? Ela achou que fosse uma pergunta, é uma pergunta indireta. Me diga qual dos dois é mais bonito? Viu? Ela vai responder essa pergunta. Perguntei sobre quem pode ir à festa. Aí eles vão falar quem pode ir à festa, tá bom? Estou curiosa para saber quantas pessoas foram convidadas. E aí ela pode te falar ou não, né? Fique curiosa. E assim vai. Essas são as perguntas indiretas, tá bom? E aqui a gente começa a nossa partezinha de comandos para interpretação, pessoal. Eu senti que a outra parte não ficou tão bem explicada, então a gente vai rever rapidinho o que nós falamos. Ó, a gente viu anteriormente que o exercício ele pode instruir o aluno a oferecer exatamente o que ele quer. Por exemplo, eles podem falar o texto a seguir, alternativa A. Analisa o problema. B. Cita os motivos do problema. D. Infere que o homem é o causador do problema. D. Destrincha o problema. Ou E. Explica o problema. Tá vendo? São conceitos diferentes entre si. Ou seja, se você souber o que significa cada palavrinha de cada alternativa, você pode eliminar e ficar entre duas, certo? E você pode acertar se você souber exatamente o que o texto quis dizer e e qual o significado desses comandos verbais, tá bom? Além disso, eles podem não vir nas alternativas. É mais comum que venham nas alternativas, tá bom, pessoal? Mas eles podem vir no exercício, por exemplo. Analise o que o texto quis dizer, ou cite os motivos pelo qual existe esse problema. É mais comum em provas de segunda fase, se alguém tiver interesse, tá? Que são questões dissertativas. E isso é bem comum de acontecer, tá? E aí, eu falei sobre os recursos verbais. Então, é isso. Analise, cite, analisa, cita, infere, destrincha, explica, indica, relaciona, contextualiza e assim por diante. Só que os comandos de interpretação, pessoal, podem vir na forma de outras palavras, como substantivos e outras expressões, entenderam? Por exemplo,
Aqui eu coloquei um textinho para vocês entenderem bem o que são esses comandos. Ó. Muitas vezes, o texto de apoio apresenta ideias que serão resumidas em uma palavra-chave nas alternativas, ou seja, em comandos. Por isso, uma estratégia interessante é a leitura da chamada da questão, que é o enunciado, e em seguida ler o texto base, procurando diretamente o que foi pedido. É uma dica, tá, pessoal? Vocês não precisam obedecer, tá? É só uma dica que eu fazia. E aqui eu trouxe um exercício para explicar exatamente o que isso quer dizer quando eu falo de comandos sobre substantivos, ó. Vamos ler o texto, então. O texto chama Variações sobre Arte e Ciência, na revista Tempo Social, um autor Iane. Ok. Ocorre que a grande obra nunca é apenas a tradução do engenho e arte do seu autor, seja esse escritor, filósofo, cientista, pintor, músico, arquiteto, escultor, cineasta. Em geral, a grande obra é também, ou mesmo principalmente, a expressão do clima social, intelectual, científico, filosófico e artístico da época, conforme se expressa em alguma coletividade, grupo social, etnia, gênero ou povo, certo? O fragmento, aí o chamado do exercício ou enunciado do exercício fala assim para a gente. O fragmento define o que é uma obra de arte. Como estratégia de construção do texto, o autor faz uso recorrente de A. Enumerações para sustentar o ponto de vista apresentado. O que é enumerações, pessoal? É isso, vírgula, 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 termo, vírgula, termo, vírgula, termo, vírgula, termo, certo? Isso é enumerar, colocar em ordem, colocar em sequência. Alternativa B. Repetições para retificar as características do objeto descrito. Repetições, pessoal. Tem repetição nesse texto? O que é repetição? Repetição é falar uma coisa de novo. Colocar isso escrito várias vezes, a mesma coisa escrita várias vezes. Eu acredito que não é esse o recurso interpretativo que o autor faz, tá bom? Alternativa C. Generalizações para sintetizar as ideias expostas. O que é generalização? É você relativizar uma coisa, colocar ela como se fosse uma coisa qualquer. Colocar ela como generalizar ela. Você está ampliando o contexto que foi apresentado, tá? Você está generalizando. Adjetivações para descrever a obra caracterizada. Adjetivação. Nós já estudamos os adjetivos, hein? O que é adjetivação? É colocar características para alguma coisa. Tem adjetivo no texto, será? Tá falando que uma pintura, uma obra de arte tem que ser bonita, tem que ser inteligente, esperta, interessante? Tá escrito isso no nosso texto, será? Ou alternativa E. Sinonímias para retomar as características da atividade autoral. Sinonímias, a gente estudou mais ou menos, a gente não estudou com esse nome. Mas sinonímias são sinônimos, pessoal. Então é como se ele tivesse escrevendo vários sinônimos para uma coisa, por exemplo, bonito e lindo, ou não sei, não sei, cozinhar, cozer, por exemplo. E não é isso que o ator fala, né? Ele não fica usando sinônimo. E pelo contrário, ele faz uma descrição aqui do que é a obra de arte para ele, e ele faz com palavras bem diferentes, inclusive. E esse, então, pessoal, são os nossos comandos sobre os substantivos que eu queria trazer para vocês. Que normalmente você vai eliminar as alternativas só por essas palavrinhas aqui da frente, tá? Então, nós temos a nossa
alternativa, que é enumerações, para sustentar o ponto de vista apresentado. Nós temos enumerações, ó. Quer ver? Escritor, vírgula, filósofo, vírgula, cientista, vírgula, pintor, músico, arquiteto. E aqui ele faz de novo, ó, coletividade, grupo social, etnia, gênero ou povo, certo? E nós temos então a nossa lista de exercícios que está excelente, tá, pessoal? Tem muitos exercícios que são similares a esses e, e é isso, tá? Bons estudos para vocês. Mandem as dúvidas, podem colocar aqui nos comentários, podem mandar no privado, no WhatsApp, por e-mail, onde preferirem. Não deixem de estudar essa parte, que cai muito na prova de linguagens. É uma dica que eu estou dando para vocês. E é isso, me perdoem pela ausência. Espero que vocês tenham aproveitado a aula e qualquer coisa estou aqui, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.